quesitos e requisitos que são importantes que vocês entendam a respeito da farmácia de manipulação, farmácia hospitalar. Cadê? Então, assim, primeira coisa, que é fato, não existe uma farmácia hospitalar igual a outra. Existe um certo número de padrões que são seguidos, mas não existe uma farmácia exatamente igual a outra. Eu digo na estrutura física e eu digo também na composição dos seus produtos, né? Medicamentos, materiais médicos hospitalares e assim por diante. É mais ou menos como uma farmácia de dispensação. Você pode ter uma rede, elas são parecidas, mas elas nunca são iguais. Elas são adaptadas à estrutura física, são adaptadas à necessidade de cada loja e assim por diante, né? Alguém aqui já viu uma farmácia de dispensação, uma rede que tenha todas as lojas exatamente iguais? Não existe, Não. né? Não, cada um tem a sua particularidade, né? Eles tentam fazer Sim. um padrão, né? Mas Sim. cada um tem a sua necessidade própria de loja a loja, né? Sim, é aquele padrão que você entra dentro da loja e reconhece que você está dentro da rede, né? Mas elas são sempre adaptadas à estrutura e às necessidades. É uma coisa que é bastante importante, mesmo dentro de uma rede, né? Você tem lojas diferentes em diferentes locais que têm necessidades diferentes, então até os medicamentos, eles não são exatamente os mesmos em todas as lojas. Pode ser que você tenha uma loja que tenha a saída grande de um determinado medicamento, que em uma outra não tem essa saída, então não tem nem necessidade dele. E na farmácia hospitalar também é a mesma coisa. A gente já tem hospitais aí que fazem parte de, entre aspas, redes, né? Não, porque quando a gente fala em redes, geralmente a gente pensa em alguma coisa assim bem grande. Não é bem o caso, né? Mas a gente tem já algumas redes, né? Ou hospitais que têm mais de uma sede, vamos dizer assim. E mesmo assim, a estrutura muda conforme a necessidade, cada local é um local diferente. Beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão de estrutura. Então, como eu falei, basicamente a gente vai ter diferentes estruturas. Para vocês terem uma ideia, né, a questão de importância da farmácia hospitalar e de ter uma estrutura que seja funcional é uma coisa muito recente. Até pouco tempo a gente tinha a farmácia como sendo um puxadinho lá de um almoxarifado, ou um local de guarda de medicamento que podia ser em qualquer lugar, vamos dizer assim. Tanto que tem uma história bastante interessante aqui em Curitiba, que tem um hospital que eles construíram toda a estrutura física e tal, e eu não sei exatamente, mas eu acho que esqueceram na hora de fazer a programação, né, fazer a planta do local, acho que esqueceram da farmácia. E daí, hospital pronto, isso pelo menos é a lenda que se conta, né? Hospital pronto, tal, montando cada uma das estruturas, né? Então, mobiliando, colocando todos os equipamentos e tal. Cadê a farmácia? Esquecemos. Como é que pode, né? Mas parece que esqueceram. Então vamos colocar a farmácia onde sobrar espaço. Sobrou embaixo da escada. E a farmácia, então, passou a ser localizada embaixo da escada. Se vocês forem nesse hospital hoje, ele já foi reformado, a farmácia já mudou de lugar, já foi aumentado, já tem um anexo enorme, tudo mais. Mas a farmácia inicial, ela passou a ser uma central de abastecimento, passou a ser um almoxarifado, e eles continuam utilizando até hoje. Mas, de início, a farmácia funcionou ali porque acredito que tenham esquecido
que a farmácia tinha uma importância. Então, para vocês terem uma ideia, a farmácia realmente era uma área esquecida dentro do hospital, era só lembrada quando precisava armazenar algum medicamento que chegava e quando precisava tirar algum medicamento para distribuir dentro do hospital. Então é bastante triste isso, né? Graças a Deus isso mudou. Então, vejam só, década de 90, já faz algum tempinho, mas é uma coisa bem recente ainda. Quando a gente pega alguns livros lá da década de 90 ou anteriores, a gente vê que os próprios autores dos livros falavam que talvez fosse melhor que a farmácia tivesse ligada, né, à área administrativa, uma área de gerência de materiais. Então, basicamente ligada ao almoxarifado direto, né, e ficar vinculada e dependente de uma área administrativa e não de uma área médica. Então, mostrava que não existia realmente muita importância, era só mais um setor administrativo dentro do hospital. Com o farmacêutico, então, fazendo um papel administrativo quando existia o farmacêutico, né? E então, vejam que década de 90, se a gente for pensar em tempo de vida para a gente, é bastante tempo, mas se a gente for pensar em mudanças, né, mudança até de forma de pensar, é muito pouco tempo. Então, é bem recente essa mudança que a gente está vendo. Então, com o passar do tempo, vindo mais para frente do tempo, começou-se a imaginar que talvez a farmácia tivesse que ser ligada a uma área um pouco diferente, então ligada ou à diretoria geral do hospital, e não mais a uma área administrativa, mas ligada diretamente à diretoria, ou ligada a uma diretoria clínica. Então, a gente tem dentro de um hospital duas situações, né? O diretor geral, que é aquele que é o responsável, que comanda o hospital como um todo, e a gente tem uma diretoria que é chamada de diretoria clínica, que geralmente é um médico, né, que faz a área, então, faz a direção da área chamada clínica. Então, toda a área realmente ligada com todos os processos de tratamento e tudo mais. Então, com o passar do tempo, isso foi se transformando e os hospitais foram passados a ter ligação direta ou com a diretoria geral ou com a diretoria clínica. É importante que, se vocês entrarem num hospital, vocês saibam a quem prestar contas. Então, se você é o responsável da farmácia, é importante que você saiba quem você vai prestar contas, se é o diretor geral ou se é o diretor clínico. Pergunto para vocês, o que vocês acham? O que seria mais interessante para a farmácia? Se no organograma da farmácia, né, do hospital, a farmácia estivesse ligada a uma diretoria clínica ou a uma diretoria geral? Clínica. Por quê? Porque dá para trocar informações, né? Isso. Sim, com certeza. Nem sempre o diretor... Sim, nem sempre um diretor geral é da área da saúde, né? Muitas vezes ele é de uma área, né, administrativa mesmo. Então, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, às vezes, principalmente quando você precisa, né? Você, como responsável pela farmácia, quando você precisar de recursos, isso é uma coisa bastante importante, porque a gente tem que pensar, né, nessa questão de recursos, né? Deixa eu só abrir a porta que chegou alguém. Quando você tem que prestar atenção, né, e precisa de solicitar recursos, tudo mais, você vai ter sempre que explicar, dar uma justificativa, né, do porquê que você está precisando daqueles recursos.
Porque já comentei com vocês, acredito que a farmácia é bastante visada porque... Só um pouquinho, deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Ela é bastante visada porque a farmácia é um custo bastante alto para o hospital. Então, o que acontece? Qualquer coisa que você precisar, né, de recursos, já vai ter que dar uma justificativa muito boa, porque vão questionar e vão perguntar e vão dizer, nossa, mas como você gasta, nossa, a farmácia só dá prejuízo e não sei o quê, né? Então, você tem que ter uma boa justificativa. E é muito mais fácil você convencer um diretor clínico, né, que é da área de saúde, entende a necessidade, do que muitas vezes um diretor geral que, pelo fato de talvez não ser da área de saúde, tem um pouco mais de dificuldade em entender, né? Então, o melhor é que você tenha, então, uma ligação direta com a diretoria clínica, mas se for o caso de você entrar num hospital e tiver uma ligação direta com a diretoria geral, você já sabe que você vai ter que ser um pouco mais convincente, né? Vai ter que ter um papel mais ativo para conseguir convencer quando você precisar de novos recursos. Também não é uma regra, né? Pode ser que, de repente, você encontre ao contrário, um diretor geral que seja muito mais acessível do que um diretor clínico. Mas, de regra, né? Como regra, geralmente é o contrário. Muito bem. Então, alguns aspectos precisam ser bastante verificados na hora de se criar uma estrutura física. Primeiro ponto que é bastante importante é onde vai estar essa farmácia. Então, vamos falar aqui de um hospital que tenha só uma farmácia, tá? Que ele consiga centralizar tudo dentro de um só ambiente. Vamos esquecer aqueles hospitais que têm as chamadas farmácias satélites. Então, uma farmácia exclusiva para abastecer centro cirúrgico, uma farmácia exclusiva para abastecer UTI, tudo mais. Vamos fazer de conta que a gente está num hospital pequeno, né? A gente está vendo um hospital pequeno e ele consegue centralizar tudo dentro de uma farmácia só, chamada de farmácia central. Então, quando a gente pensa já lá na hora de construir a estrutura do hospital, onde vai ser cada local, o ideal é que já se verifique alguns pontos que são importantes para a determinação de onde vai ser a farmácia. Então, vocês têm que pensar o seguinte, imagine que vocês estão ajudando um arquiteto, um engenheiro a fazer a planta do hospital, né, e ele está chamando cada um dos profissionais e dizendo, olha, que necessidade que você tem, o que você precisa para que a sua farmácia funcione direito, funcione da melhor forma possível. Porque, baseado nas tuas informações, é que eu vou determinar onde vai ficar a farmácia. Aí você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar todo o caminho que o medicamento ou o correlato vai fazer dentro do hospital. E tem que ter o melhor acesso para chegada de medicamento e para saída de medicamento. Então, medicamento está chegando, né? Fiz uma compra, ele vai vir direto para a farmácia, então eu tenho que ter acesso fácil, né? De quem está trazendo para mim, de quem está distribuindo ou entregando o medicamento para mim. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter acesso fácil aos locais para onde eu vou mandar esse medicamento. Então, eu vou mandar para as enfermarias, né? Vou mandar para o centro cirúrgico, vou mandar para a UTI, vou mandar para vários locais ali dentro, né? Então, esse acesso tem que ser fácil. E a circulação tem que ser legal também. Então, imaginem assim, um hospital onde tem lá seus corredores, tudo mais, toda a sua estrutura, e de repente você, como usuário agora, você se vendo como usuário, você está indo para o quarto onde você está internado,
Você acabou de sair de uma cirurgia, está indo para o quarto para onde você está internado, e no meio do caminho você se encontra com o pessoal que está entregando medicamento e eles estão cheios de caixa e tudo mais, e eles estão atrapalhando o caminho. Isso a gente tem que evitar. Então, tem que evitar esse cruzamento de material que está sendo entregue com os pacientes, com os funcionários e tudo mais. Então, o ideal é que você tenha um acesso exclusivo e um acesso preferencialmente por fora dessa estrutura para essa distribuição, essa chegada de medicamentos para dentro da farmácia. Nem sempre isso é possível, mas sempre que for possível é ideal. Então, por exemplo, vocês têm lá uma estrutura, vou tentar fazer um desenho aqui, deixa eu só achar. Então, pensem que vocês têm bem reto, né? Uma estrutura retangular, assim. Aqui seria a entrada do hospital, então toda a circulação ocorreria aqui dentro, e a tua farmácia está colocada aqui, assim. E você tem, por fora, um acesso exclusivo de um caminhão, qualquer coisa que venha fazer a entrega do medicamento, e não precise circular por dentro de todo o hospital. Imagina se você tem uma entrega que tem que fazer todo um caminho aqui dentro, atrapalhar todo mundo até chegar na farmácia. Então, o ideal é que você tenha um acesso, uma circulação, né, que não atrapalhe. Ficou claro esse desenho aí? Deu para ter uma noção. Mais ou menos. É uma forma, assim, bem simples. Se eu tivesse, aí sim, faz falta o quadro, né? Porque daí eu desenharia um pouquinho mais bonitinho, faria mais detalhes. Usando o mouse aqui, eu não tenho uma caneta para isso ainda, então usando o mouse eu não tenho muita habilidade para desenhar nenhum quadrado direito. Mas assim... A explicação ficou mais clara que o desenho. Tá bom. Então, o ideal é sempre que a gente tenha um acesso por fora, né? Que não precise atravessar todo o hospital para fazer a entrega de medicamento. Então, a gente vê muitas vezes uma entrada para caminhão mesmo, né? Onde é feito a entrega dos medicamentos sem passar por todo o hospital. Ah, mas é uma estrutura que é muito antiga, foi construída de outra forma. Não tem jeito, paciência. Mas aqui a gente está falando de um hospital que a gente está construindo, né? Que a gente tem as possibilidades de fazer a coisa de forma ideal. Daí a gente conseguiria ter um acesso livre só para as pessoas e funcionários dentro do hospital, sem precisar ficar se encontrando com entregadores. E imaginem que dentro de um hospital as entregas são feitas muitas vezes de forma contínua, né? Então, sempre vai ter gente fazendo entrega, sempre vai ter gente circulando por esses locais cheios de embalagens, cheios de caixas para entregar essas caixas na farmácia. Deixa eu tentar apagar aqui. Então, ficou claro isso? Conseguiram entender? Sim, professor. Tá. Agora pense o seguinte, não é só o pessoal que faz entrega de medicamento, você vai ter uma circulação ainda maior de pessoas que estão ligadas à farmácia. Quem? Você vai precisar receber, e não tem jeito, fornecedor, né? Você vai precisar receber representante. Isso acaba trazendo um movimento bastante grande de gente dentro da farmácia. Tanto que alguns hospitais têm digamos assim, uma agenda para receber representante. Então, eles marcam lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, conforme o hospital, um horário para atender
representantes. Caso contrário, o que acontece? É representante circulando ali toda hora, representante tentando ajustar o seu próprio horário, né? E não verificando os horários que a farmácia pode atender. Então, tem uma circulação muito grande, além de técnicos que vão ajustar equipamento, vão consertar computador e um monte de coisas assim. Então, existe uma circulação muito grande. A gente tem que tentar, então, ter uma estrutura que seja funcional, que possa receber toda essa gente, tudo mais, possa receber os entregadores sem criar um caos dentro do hospital. Agora, se vocês forem pensar nesse exemplo que eu dei, que a farmácia era embaixo da escada, então vocês imaginam que a escada é dentro da estrutura do hospital, né? E essa escada realmente ela ficava bem no centro do hospital, ou seja, tinha circulação de técnicos, de gente fazendo entrega, de representante, todo mundo ali, né? Criando aquela confusão dentro do hospital. Então, para evitar tudo isso, a gente tem que imaginar, na hora de construir, que a localização seja perfeita. Ao mesmo tempo, a gente tem que imaginar outra coisa, não é só a questão das pessoas que estão indo até a farmácia, mas a questão também do medicamento que sai da farmácia e vai ser entregue nos diversos setores. Nesse ponto, existe uma regra que, vou até já colocar aqui para vocês, que a farmácia deve ser equidistante das unidades usuárias e consumidoras, ou seja, ela tem que estar localizada num ponto tal que ela fique mais ou menos com a mesma distância dos locais onde vai ser entregue o medicamento. Então, digamos que tem uma pessoa especializada dentro da farmácia que pega todos os medicamentos que têm que ser distribuídos e leva para cada um dos setores. Ela tem que andar mais ou menos a mesma quantidade de passos para cada lugar que ela vai. Não deve ser uma coisa assim que ela tem que andar 1 quilômetro dentro do hospital para ir lá no centro cirúrgico e 100 metros para entregar na UTI. O ideal é que ela ande 500 metros para ir ao centro cirúrgico e 500 metros para ir até a UTI. 500 metros para entregar o medicamento em cada uma das enfermarias. Então, sempre ter uma distância mais ou menos parecida para todos os lugares para quem vai entregar. Por que isso? Não é uma regra que a gente deve seguir, mas por que será isso? Porque já se percebeu alguma coisa. O que já se percebeu? O que vocês acham? Por uma questão de logística, por uma questão de rapidez para entregar em todos os setores. Exatamente. Você, como farmacêutico, você vai ter que cuidar, entre aspas, né? Porque cuidar de adulto é uma coisa estranha, mas você vai ter que cuidar de cada um dos seus funcionários, você vai ter que avaliar os seus funcionários. Então, quando essa distância é mais ou menos igual, é muito parecida, você sabe, inclusive, o tempo que isso leva, né? Então, vai ser um tempo mais ou menos semelhante, né? Isso faz com que você consiga perceber, né, se realmente a entrega está sendo feita corretamente, se não está tendo algum desvio de caminho e assim por diante, né? Isso é um ponto. Outro ponto, para quem entrega, de repente, se ele tem que andar 1 quilômetro para entregar um medicamento num determinado local e 100 metros para entregar no outro, toda vez que ele tiver que andar 1 quilômetro vai ser uma reclamação só, né? A gente sabe como é que são as pessoas. Ao mesmo tempo, você, se todos os locais estão mais ou menos numa mesma distância, você consegue programar melhor as suas tarefas, né? Então, você já sabe, você já calcula mais ou menos tudo que vai ser feito. Então, fica muito mais fácil. É uma questão realmente de logística.
E O grande tem subdivisões de farmácia daí, nesse caso. sim, sim, daí tem lá a farmácia satélites, que a gente chama, né? Mas mesmo assim, né? Você, em um determinado momento, vai ter que ser mandado produto para essa farmácia satélite, né? Então, o ideal é que seja sempre uma distância mais ou menos parecida, mesmo nesses casos, no momento que vai ser mandado para cada uma das satélites. Então, o ideal é que a farmácia seja praticamente no centro da estrutura física, né? Para que nada fique muito longe e nada fique muito próximo. Mas isso é um ideal que nem sempre a gente consegue. Até porque o que acontece? Daí, quanto maior o hospital, maior o espaço, né? De repente, daí você tem os hospitais verticais, que são vários andares, e você tem que já subdividir a farmácia, e a coisa fica um pouco mais complexa. Mas, dentro do ideal, deveria ser levada em consideração essa regrinha. Claro que, com o passar do tempo, essa regra pode também acabar perdendo toda a sua função, né? Construir um anexo, um puxadinho, pronto, já era. Mas, dentro de uma estrutura nova que está sendo construída, é sempre bom se ter isso em consideração. O que mais que tem que se levar em consideração? Se existir uma farmácia que tenha produção lá semi-industrial, tem que levar em consideração também todo o barulho, toda a situação, né, que uma unidade semi-industrial pode trazer para o hospital. Eu estagiei num hospital que tinha uma linha de produção, era semi-industrial mesmo, era uma linha de produção de todos os produtos domiciliares do hospital, além de alguns produtos. Que mais que tinha que eu não lembro mais? Produtos de higiene pessoal também. Então, sabonete líquido, shampoo, para uso interno do hospital, tudo era feito lá. E era num local completamente isolado. Foi feita uma construção específica para ele, porque durante o processo de produção a gente tinha lá os momentos que a gente utilizava equipamentos que faziam barulho, e esse barulho poderia atrapalhar, né, incomodar os pacientes, e a gente tinha também alguns momentos que a gente utilizava produtos com odor bastante forte. Então, hipoclorito, por exemplo, era na produção da água sanitária, era um momento que tinha um cheiro bastante forte que saía dali. Fenol também a gente fazia diluição. O que mais que fazia na época? Além dos produtos de limpeza de uma forma geral, que muitas vezes tem um cheiro forte. Eu lembro que tinha um produto com óleo de eucalipto que deixava todo o entorno dessa área com um cheiro forte de eucalipto quando a gente produzia. Então, isso tem que ser levado em consideração, é bastante importante. Questão de área física. Que tamanho que tem que ter essa farmácia? Então, não existe uma regra. Tanto não existe uma regra que, como eu falei para vocês, uma farmácia foi construída embaixo da escada, né? Não existe nada na legislação que diga assim, não, a farmácia tem que ter tantos metros quadrados conforme número de qualquer coisa assim. A gente tem algumas sugestões. Então, a gente tem 3 diferentes sugestões de 3 diferentes fontes que falam alguma coisa para a gente em relação à área física que a farmácia deve ter. Então, se a gente for tomar como base a Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar, então, lá na Sociedade Espanhola, você vê que tem num determinado momento onde está se falando de estrutura física de uma farmácia hospitalar, que o ideal seria que tivesse 1 metro quadrado de farmácia para cada leito. Então, imaginando assim,
um hospital que tivesse 20 leitos, o ideal é que a farmácia tivesse 20 metros quadrados de área para poder ser uma farmácia dentro do que diz a Sociedade Espanhola, né, para ser uma farmácia ideal. Já a Organização Pan-Americana de Saúde fala um pouquinho mais, fala em 1,2 metros quadrados por leito. Então, deixa eu fazer a conta aqui. Não, nem precisava, né? Mais vezes 2. Esse mesmo hospital deveria ter, ao invés de 20 metros, como fala a Sociedade Espanhola, deveria ter 24 metros de estrutura total, né, para ser uma farmácia ideal. E aqui no Brasil a gente não tem nada, a gente tem ninguém, né, nenhuma organização, nenhum órgão dentro do governo que fale alguma coisa. O que a gente tem é só uma recomendação de um professor da USP, chamado Silvio Simino, que é um professor, né, e é um farmacêutico bastante atuante na área de farmácia hospitalar, é conhecido, né, eu digo atuante porque ele tem voz dentro da área hospitalar, eu não sei nem se ele está vivo ainda, mas ele é uma fonte, né, de informação, ele é uma inspiração, digamos assim, para a farmácia hospitalar. E nos seus documentos ele fala que a farmácia ideal deveria ter 1,5 metros por leito. Então, ele ainda fala, né, de uma estrutura um pouco maior do que as estruturas anteriores que a gente falou. 1,5 daria 30 metros quadrados, essa mesma farmácia, né? Então, não existe uma regra, mas existe essa recomendação, apesar de que essa recomendação nem sempre dá certo, né? Tem outros parâmetros que a gente pode se utilizar para determinar a área física da farmácia ideal para a gente. Então, a gente pode se basear em uma dessas recomendações aqui, ou da Sociedade Espanhola, ou da Organização Pan-Americana de Saúde, ou do professor Silvio Simino, mas a gente tem que ver outros parâmetros que são importantes também para determinar qual que vai ser a estrutura física da farmácia. Então, voltando àquela questão, você está conversando com um arquiteto, você já falou qual que é o lugar ideal para fazer a farmácia, né? Mas ele te pergunta que metragem que você precisa. Então, vamos verificar, né, alguns parâmetros para a gente conseguir chegar numa determinada estrutura, né, um determinado tamanho. A gente pode se basear no professor Silvio Simino, por exemplo, pensando em ter a maior metragem possível das 3 recomendações? Pode. Mas a gente tem que ver mais algumas coisas para que a gente consiga decidir. E daí, isso, conversando com o arquiteto, com o engenheiro, a gente vai decidindo. Sabendo que, independente do tamanho da farmácia naquele momento, com o passar do tempo, a farmácia vai ficar pequena, né? Aumenta a demanda, aumenta a necessidade, o hospital começa a crescer, começa a fazer seus puxadinhos, a farmácia vai ficar pequena. Vai chegar um determinado momento que ela vai ficar pequena mesmo. Mas não dá para você imaginar isso daqui a 50 anos, já querer construir uma farmácia do tamanho do hospital, já imaginando lá no futuro, né? Então, que parâmetros que a gente pode dar uma olhadinha? Desculpa. São esses parâmetros que estão colocados aqui: o tipo de hospital, número de leitos, localização geográfica, tipo de assistência prestada pelo hospital, a fonte mantenedora e tipo de atendimento e a forma do esquema de compras da farmácia. Então, vamos ver cada um deles. Tipo de hospital. Se é um hospital geral, se é um hospital especializado, né? Isso já vai dar uma noção para a gente. Vocês têm ideia do que seja um hospital geral, o que é um hospital especializado, qual que é a diferença? Sim,
um hospital especializado, por exemplo, em doenças cardíacas, Aham. ou doenças respiratórias, como que a gente Uhum. tem aqui o hipo. Isso mesmo. Então, o hospital geral é aquele que presta todo tipo de atendimento. Então, se você tiver uma dor de cabeça e for ao hospital, você vai ser atendido. Se você tiver uma fratura, você vai ser atendido. Se você tiver um AVC, você vai ser atendido, né? Qualquer coisa que você tenha, né, de problema de saúde, esse hospital geral vai atender você. Alguém me dá um exemplo de um hospital geral aqui em Curitiba? Hospital de clínicas, hospital Isso, o evangélico, trabalhador, do evangélico. trabalhador. Uhum. Então, são vários, né? É aquele hospital que o próprio nome já diz, atende de forma geral. E o especializado é aquele que se especializa em determinada área. Então, a gente tem o IPO, que é de doenças respiratórias, né? A gente tem hospital cardíaco, hospital de fraturas, né? Então, a gente tem vários hospitais que se especializaram em alguma área específica da medicina. Então, quando a gente pensa... deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Hospital Pequeno Príncipe, ele é um hospital geral ou especializado? Ele é geral, mas ele é mais na área da pediatria, né? Ele não é Isso, em isso. uma área, né? Isso, ele atende criança, mas ele atende de forma geral. Tem que De tomar forma cuidado geral. com isso. Tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, é especializado em criança. Não. É especializado é outra coisa. O tipo de atendimento é que interessa quando a gente tem essa classificação. Mesma coisa o Hospital do Exército, ele atende só o pessoal do Exército, mas ele atende, né? Ele é geral também, tanto que o próprio nome fala, né? Hospital Geral do Exército. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então não é o tipo de público, mas sim o tipo de atendimento que ele presta, tá? Então, quando a gente pensa no hospital geral e compara com um hospital especializado, a gente imagina que a quantidade de medicamentos e produtos, né, para a saúde deve ser muito maior no hospital geral do que no hospital especializado. Concordam comigo? É sim, porque a demanda vai ser maior, né? A necessidade, Sim, a sim, variedade de medicações vai ser maior, sim, né? exato. Só de medicamento você vai ter que ter medicamento suficiente para atender tudo, né? Já o Todas as especializado. patologias. Exato. E o especializado, não, você já está focado naquela especialidade, então diminui muito o número de medicamentos. Então, nisso a gente já pode imaginar que um hospital geral vai precisar de uma área de armazenamento maior do que um hospital especializado. Concordam? Sim. Exato. Sim, né? Muito bem. Então, o geral vai precisar de mais espaço, o especializado pode se contentar com menos espaço. Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção na hora de determinar o tamanho da farmácia. Tá? Que tipo de atividade vai ser realizada dentro da farmácia? Também é importante. Né? Que tipo de estrutura física o hospital é composto? Porque o que acontece? Quando a gente tem um hospital que a gente chama de monobloco, que é aquele hospital que tudo está dentro de uma estrutura só. A gente tem uma situação. Quando a gente tem um hospital que tem vários blocos diferentes, hoje já não é mais comum, mas antigamente era muito comum você ter aqueles pavilhões, né? Muitas vezes, nesses casos, você vai precisar ter uma farmácia satélite em cada um dos blocos para facilitar a distribuição e tudo mais. Então, isso, né, essa estrutura física pode influenciar também no tamanho do total da farmácia, né? Mesmo que a gente esteja falando de várias divisões diferentes, o tamanho total da farmácia vai ser geralmente maior. E as atividades que vão ser realizadas dentro da farmácia também, né? Se eu tenho lá um processo só de recebimento
e entrega do medicamento na própria embalagem para o pessoal da enfermagem fazer a distribuição, eu não vou precisar de muito espaço. Se eu tenho um processo de fracionamento, né, separação das doses, eu vou precisar de um espaço maior. Se eu tenho um processo de manipulação de medicamento, eu vou precisar de uma área maior ainda. Então, vai depender muito do que é realizado dentro da farmácia. Então, tudo isso já tem que estar definido quando você vai determinar o tamanho que a farmácia vai ter que ter. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração. O número de leitos, sim, a gente vai ter que levar em consideração, né? E, obviamente, quando a gente fala em número de leitos, a gente vai falar do número de leitos existentes, não só leitos ativos. Porque muitas vezes você pode ter dentro do hospital uma situação assim, são 500 leitos, mas só temos 400 ativos. 100 leitos estão inativos porque ou a estrutura não está completa, ou não tem necessidade hoje de esses 100 leitos estarem em funcionamento, porque a gente não tem demanda. Mas um dia vai ter, né? Um dia pode ter, então a gente tem que contar o número de leitos como um todo. Então, é importante que esse número de leitos realmente venha a ser levado em consideração. Quanto maior o número de leitos, maior a possibilidade de se ter pacientes, então maior a demanda de medicamentos. Então, maior tem que ser a estrutura para armazenar medicamentos. Que mais? A localização geográfica. A gente tem que pensar o seguinte, hoje a gente tem, aqui em Curitiba, a gente tem uma situação bastante tranquila em relação a medicamento. Então, se eu trabalho dentro de um hospital, aqui em Curitiba, eu tenho milhares de distribuidores de medicamento que me entregam o medicamento no dia, né? Porém, essa situação pode ser que seja um pouco diferente em outro lugar. Então, eu posso ter lá um hospital no interior aqui do Paraná que eu faço um pedido e leva 2 dias para chegar esse meu pedido. Então, se leva 2 dias, é bom que eu sempre tenha uma quantidade maior desse medicamento para possíveis situações emergenciais, né? Porque se eu precisar de um medicamento, vai levar 2 dias até me entregar. Tem um hospital lá na beira do Rio Amazonas, bem longe de Manaus, que a distribuidora mais perto está em Manaus e leva 1 semana para entregar o medicamento que vai de barco, né, saindo de Manaus, para chegar lá no meu hospital. Então, eu acredito que quando eu precisar de um medicamento de emergência, né, ele vai levar 1 semana, então eu tenho que ter sempre mais material em estoque para evitar ficar sem medicamento em uma situação emergencial. Então, a localização geográfica é bastante importante, porque está ligado com o tempo, né, entre um pedido e a chegada desse pedido. Então, quanto mais distante a gente tiver dos fornecedores, né, quanto mais tempo levar essa entrega, mais garantido que a gente tenha um estoque maior, né, para evitar realmente ficar sem produto e, de repente, se eu ficar sem produto, eu levar muito tempo para conseguir receber uma nova remessa. Então, quanto mais distante dos distribuidores, mais eu vou ter que armazenar produto, maior vai precisar ser a minha área de armazenamento, maior vai ser a minha farmácia, tá? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande aqui em Curitiba, né? De repente, faltou um medicamento. Eu tenho lá toda uma programação para não faltar medicamento. Mas faltou um medicamento, eu ligo pro
representante, eu ligo para a empresa e digo, olha, eu estou precisando, vocês podem me mandar hoje, manda por motoboy, pronto, né? Acabou. Eu pago motoboy se for o caso. Acabou. Ou, né, é uma distribuidora de São Paulo, o que, que você vai fazer? Tem quantos hospitais aqui em Curitiba? E você, como farmacêutico, você vai ter que fazer muitas vezes isso, ligar para os outros hospitais e falar, olha, estou precisando de medicamento tal, quem tem para me emprestar? E tem essa questão do empréstimo. É muito comum isso acontecer porque às vezes falta medicamento na distribuidora tal. Você vai ter que correr atrás de desse produto com os seus colegas. E o relacionamento dos farmacêuticos na área hospitalar é bastante bom por isso, porque da mesma forma que hoje eu estou precisando de um medicamento, né, alguém vai precisar um outro dia. Então, se a pessoa me oferece, me emprestar hoje o medicamento, um dia ela vai pedir para mim e eu vou ajudar, porque eu sei que no futuro eu vou precisar de novo. Então, tem uma ligação bastante grande dos farmacêuticos e das farmácias hospitalares por isso. Um ajuda o outro. Mas, de uma forma geral, aqui a gente está bem tranquilo. Eu consigo fazer a reposição no dia, né? Já no lugar distante, você vai precisar de um tempo maior. Então, isso já indica que se você tiver um estoque maior de todos os produtos, você vai ficar mais tranquilo em relação a isso, quando houver, né, uma demanda maior do que aquilo que você programou. O tipo de assistência prestada pelo hospital também vai trazer diferentes necessidades. Então, conforme a especialização do hospital, a gama de produtos que você precisa ter vai ser diferente, né? E isso pode influenciar no tamanho final do seu estoque. Como assim? Se você for especializado, um hospital especializado, por exemplo, em doenças respiratórias, você vai precisar do quê? Vai precisar de medicamento, né? De uma forma geral, medicamentos. Você consegue armazenar esses medicamentos numa área X. Se você for pensar num hospital de fraturas, por exemplo, que você tem que ter próteses e órteses e não sei o quê, coisas que tomam volume, talvez você precise de um espaço maior para armazenar todos esses produtos. Então, conforme a sua especialidade também, além dos medicamentos, talvez você precise de outros produtos, né, para a saúde que podem vir a tomar um espaço bastante grande e fazer com que você precise de um espaço maior para armazenar esses produtos. Professor, certo? Diga. só uma dúvida. Por mais que o hospital seja geral, ele, com o tempo, ele acaba se tornando referência em alguma especialidade, né? Sim, de alguma forma, sim. Porque, por exemplo, o evangélico, a gente sabe que é referência em queimados. Sim, sim. E aí a farmácia tem que ir se adaptando. Vai se adaptando. Na verdade, ela não começou, né, como uma referência em queimados, mas eles foram, com o passar do tempo, se adaptando e a farmácia também foi se adaptando. Foi, de repente, conseguindo um espaço maior para armazenar esses produtos específicos para queimados, né? E foi se adaptando. Tanto que, como eu falei para vocês, a gente pode começar com uma farmácia ideal, né? Que tem o espaço ideal e de repente até um espaço maior do que você realmente necessita, mas um dia vai ficar pequeno esse espaço. Exatamente por isso, porque você vai, com o passar do tempo, vai aumentando demanda, vai se especializando e assim por diante, você vai vendo que o seu espaço está ficando cada vez mais apertado, está ficando cada vez menor e talvez você precise de um espaço maior. Isso é comum acontecer, tá? Então, essa especialização também, né, vai ajudar a necessitar de um espaço lá no futuro, tá certo? Que mais? Fonte mantenedora e tipo de atendimento. Então,
aí você tem os diferentes tipos de atendimento, principalmente, né, atendimento particular, convênio, e atendimento do SUS. Dependendo do tipo de hospital, digamos que você trabalha num hospital que atende particular, atende convênio e atende o SUS, você vai ter uma situação assim que, inicialmente, você olhando de fora, você vai achar que é uma situação até meio bizarra. Mas o que acontece? Quando você tem convênio com o SUS, você tem os medicamentos que são obrigatórios, né? O SUS exige que você tenha aqueles medicamentos X. Só que muitas vezes o convênio, né, ele escolhe alguns medicamentos e ele só paga aqueles medicamentos. Então, de repente, você tem um medicamento que é de uso para o SUS, que você não pode utilizar para um paciente conveniado. Pode ser até a mesma substância química, né, a mesma composição, só que o SUS paga um medicamento e o convênio paga outro. Então, você vai ter que ter armazenamento de medicamentos do SUS, armazenamento de medicamentos de convênio. E ainda tem, às vezes, o atendimento particular, que os médicos, então, preferem um outro medicamento, né, para atendimento particular, como se o medicamento fosse de melhor qualidade. E, às vezes, então, você vai precisar de espaço para armazenar medicamentos que são de uso exclusivo do SUS, local para armazenar medicamentos que são de uso exclusivo dos convênios e armazenar medicamentos que são de uso exclusivo para pacientes particulares. E pensando assim, cada convênio paga diferentes medicamentos. Então, se você, hospital, tem 10 convênios diferentes, cada um deles vai pagar um medicamento diferente. Então, pense assim, omeprazol, por exemplo. Você tem 10 convênios. Um vai pagar nem lembro o nome comercial mais. Mas o SUS vai pagar o omeprazol mais barato, o convênio vai pagar o omeprazol genérico e o particular vai pagar o omeprazol referência. Aí dos convênios tem 10 fábricas diferentes de omeprazol. Cada um dos convênios só paga se for de uma determinada fábrica. Então, pode acontecer isso. Claro que não vai ser assim, tipo, cada convênio pagar um diferente. Não, mas muitas vezes eles têm um medicamento exclusivo que eles pagam, que se você utilizar o outro, o convênio não paga. Então, quando a gente tem todo esse tipo de atendimento dentro de um hospital, a gente vai precisar sempre de uma área de armazenamento maior também, porque vai ter essas diferenças. E outra coisa que é bastante importante, que vai influenciar muito no tamanho da farmácia, é a forma que se faz as compras dentro da farmácia, né? Então, tem locais que fazem compras diárias, tem locais que fazem compras semanais, tem locais que fazem compras mensais, semestrais, o chamado estoque mínimo, que é um determinado ponto, um cálculo que a gente faz que quando um determinado medicamento chega numa quantidade X, tem um aviso, digamos assim, que diz, olha, você precisa comprar esse medicamento agora, porque se você não comprar hoje, né, esse medicamento vai faltar ali no futuro, ele está já no mínimo dele para um determinado número de dias. Então, a gente tem as mais diferentes formas de compras, e para cada forma de compra, então, a gente vai ter uma necessidade de estoque, né, de área de estoque diferente. Para quem trabalha com estoque mínimo, por exemplo, você consegue trabalhar bem com uma área relativamente pequena. Se o seu estoque é mensal, você vai comprar para abastecer o hospital por um mês, você já tem que imaginar que vai precisar de muito mais espaço, porque você vai ter muito mais produto armazenado ali.
Semestral, então, que é o caso, muitas vezes, dos governos, né? Que tem todo um processo de licitação, então não dá para ficar abrindo um processo de licitação todo mês, né? Porque é bastante demorado, tudo mais. Então, geralmente, se faz por um período bastante grande. E dessa forma, imagine você receber medicamento para abastecer o hospital por 6 meses. Você vai precisar de uma área bastante grande. Então, basicamente, tudo isso tem que ser levado em consideração para que você consiga ter uma noção, né, do espaço que você vai precisar. Então, é importante que se o hospital está sendo construído e a farmácia, então, vai ser construída conforme as informações que você passar para o engenheiro, que tudo isso fique muito claro. Você já tenha tudo isso certo, né? Então, que tipo de atendimento que vai ter, que tipo de forma de compras que vai ter, porque daí você já consegue imaginar um tamanho de estrutura que você vai precisar. Conversando com o engenheiro, com o arquiteto, a gente chega num determinado valor, né, de espaço, uma determinada metragem de uma farmácia ideal, que vai ficar muito próxima daquela que está lá no começo. Vai ficar muito próxima dessa vista aqui, entre 1 e 1,5 metro quadrado por leito. Mas vai ter, então, uma certa variação, principalmente quando a gente pensa em grandes quantidades de medicamento em estoque, quando a gente tem um processo de compra com espaços grandes de tempo entre um e o outro. Então, quando é semestral, anual, às vezes acontece, você vai precisar de uma área muito grande que extrapola muito qualquer um desses. Mas, de uma forma geral, a gente vai ficar entre 1 e 1,5 metro quadrado por leito. Beleza? Então, gente, por hoje é isso. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa? Beleza, professor. Para mim, tudo certo. Então, tá. Tranquilo. Por uma sexta-feira foi uma aula legal, bem light, bem tranquila, mas deu para entender bem a estrutura do hospital, como é que funciona. Das farmácias. Então tá bom. Então tá bom. É importante que vocês entendam isso para que quando vocês cheguem lá, vocês entendam, nossa, por que essa farmácia é tão grande? Às vezes você olha assim e diz, nossa, é tão grande, ou nossa, como é apertada, né? Então vocês entendam que teoricamente, né, nessas novas teve todo um processo de determinação do tamanho dela. E nessas mais antigas, vocês vão perceber muitas vezes que não teve essa determinação. Simplesmente a farmácia passou a existir aonde sobrou espaço. E daí vocês vão ver muitas vezes, né, a farmácia super apertada, um espaço super pequeno, trabalho bastante prejudicado por isso, porque a gente tinha uma forma de pensamento antiga e hoje a gente tem uma outra forma de pensamento. A valorização da farmácia é coisa que não se fazia antigamente. Beleza, então? Então, gente, um bom feriado para vocês. Até a semana que vem. Não esqueçam de fazer a atividade, né, para nota. Eu nem lembro o que eu coloquei, mas tem alguma coisa lá, tá? Eu acho que é para vocês lerem É referente ao vídeo. Tem que ver um vídeo e depois responder em cima do vídeo. É verdade, é o videozinho, tá certo. Beleza, então. Então quer dizer que alguém já andou olhando, né? Que bom. A gente já olha. Então tá bom, gente. Até semana que vem, então. Bom final de semana. Valeu, turma. Até, abraço. Tchau. Tchau, tchau.